Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor Rodolfo quem fala. Espero que todos estejam bem. Pessoal, falo em nome aí dos professores que compõem o grupo de estudos de infraestrutura do técnico MSI. E hoje é a terceira parte de uma série de vídeos onde nós estamos aprendendo a como disponibilizar um site de e-commerce na internet, né? Na aula passada, a gente abordou a instalação do Apache, que é um servidor web, né? Então nós instalamos o Apache, fizemos um teste, verificamos aonde ficava o diretório de armazenamento dos arquivos do nosso site, criamos um arquivo e por fim nós também criamos o que nós chamamos de virtual host, né? Que é onde é um dos sites que o nosso servidor pode hospedar, né? Então se eu quero que o meu site hospede mais, que o meu servidor hospede mais que um site, eu posso criar ali vários virtual hosts dentro de um mesmo servidor, né? Então, só para a gente relembrar, aqui nesse esqueminha nós temos de um lado o cliente, né, que é o nosso browser, tá? Virtualmente pode estar localizado em qualquer parte da internet. E do outro lado nós temos o nosso servidor, né? Aqui, como está sendo sugestivo, aqui no caso está sendo utilizado um Chrome, né? Mas pode ser qualquer navegador. E aqui desse outro lado nós temos um servidor genérico, né? Mas lembrando, nós estamos utilizando aí o Apache, né? Apache, servidor web Apache. Então, o cliente, quando o usuário ele digita no navegador o endereço, né? Isso na verdade é uma requisição HTTP, e essa requisição HTTP está requisitando ali um objeto, né? Então, quando eu estou digitando simplesmente o nome de um site, na prática eu estou fazendo a requisição de um arquivo denominado index, tá bom? Então, nós lidamos com o index.html na última aula. Então, o que o servidor vai fazer? Ele vai pegar esse arquivo, ele vai observar se esse arquivo está hospedado lá e, por fim, ele vai responder para que o cliente possa exibir aqui na tela, tá bom? Isso é o princípio básico de funcionamento de um servidor web. O que nós não mencionamos na última aula é que o Apache, quando nós instalamos o Apache, ele vem ali com um conjunto de funcionalidades mínimas, tá? Então, basicamente, o que o Apache está preparado para fazer é lidar com essas requisições HTTP, né? Responder essas requisições e lidar ali com os virtual hosts, né? No entanto, a gente pode expandir essas funcionalidades através do que nós chamamos de módulos, tá? Então, eu posso instalar módulos nesse servidor aqui para expandir as funcionalidades dele, tá? Então, um exemplo bem interessante de módulo, nós não vamos lidar aqui a princípio no curso, mas é o TLS, tá? Transport Layer Security. Então, é através do TLS que a gente vai, por exemplo, trabalhar aí com o HTTPS, tá bom? Então, trabalhar com criptografia aqui, né? Então, oferecer confidencialidade de acesso. A maioria dos sites hoje, eles trabalham com HTTPS, tá bom? Que vão trafegar algum dado ali sensível, é recomendado que seja HTTPS. A princípio a gente não vai estar trabalhando, a gente vai trabalhar só com HTTP, mas no final aí do curso, se sobrar tempo, a gente vai mostrar como transformar em HTTPS. Tá? Um outro exemplo que interessa mais para a gente hoje é, por exemplo, um módulo de PHP. Tá? Então eu posso embutir um módulo da linguagem PHP aqui dentro do meu servidor web para que as páginas, né, os objetos aqui, eles possam ser processados, tá bom? Então, por exemplo, né, quando um cliente está fazendo uma compra, né, então ali, por exemplo, tem um carrinho de compras, né, tem a própria ação de processamento da compra no servidor. Tudo isso tem que ser realizado através de uma linguagem de programação, como por exemplo o PHP, tá bom?
Então, a maioria dos sites que nós dizemos hoje dinâmicos, que envolve algum grau de processamento, eles têm ali por trás uma linguagem, né, de scripts web para processar esses dados, tá? Então, é o caso, no nosso caso aqui, né, do PHP. Tá? O PHP, então, ele é uma linguagem aberta, tá? É muito utilizada comercialmente falando, tá? O próprio Facebook, ele utiliza o PHP, né, para estar processando ali os dados, né? Então, quando você, por exemplo, coloca um post no Facebook, né, esse post ele vai ficar armazenado em um banco de dados, né? Ou, por exemplo, na hora de selecionar aquilo que você está observando, né? Uma das tecnologias que estão envolvidas ali é o PHP, é a linguagem PHP, né? Que vocês estão, um dos tópicos que vocês estão aprendendo no curso, né? No curso não, no grupo de estudos de linguagem de programação web, tá bom? Então, o que a gente vai fazer hoje aqui? Nós vamos instalar o PHP e um banco de dados MySQL dentro desse servidor para transformar ele em o que nós chamamos de servidor LAMP, tá? Então, o LAMP, vamos colocar a sigla aqui na vertical. Então, o LAMP nada mais é do que um servidor que contenha Linux, Apache, MySQL ou o MariaDB, tá? E PHP ou uma outra linguagem chamada Perl ou até mesmo o Python, tá? Então, um sistema operacional, um servidor web, um banco de dados e uma linguagem de processamento, tá bom? Então, no nosso caso aqui, a gente vai lidar com o PHP e o banco de dados MySQL, tá? Então, todos os sites comerciais que nós temos por aí, eles obedecem essa infraestrutura, tá bom? Ela pode variar um pouquinho, né? Às vezes, por exemplo, eu não posso estar utilizando lá o MySQL, nem o MariaDB, posso estar utilizando outro tipo de banco de dados, tá? Ou, por exemplo, eu posso não estar utilizando o PHP, eu posso estar utilizando uma outra linguagem baseada em Java, por exemplo, né? Como o JSP, ou uma outra linguagem como o Node.js, mas eu sempre vou ter então ali um sistema operacional, um servidor web, um banco de dados e uma linguagem de scripts, ok? Então vamos lá, a gente vai vendo na prática que fica um pouquinho melhor, tá? Bom, então aqui eu tenho a minha máquina virtual, a nossa máquina virtual, onde nós terminamos de fazer a instalação do Apache na última aula, tá? Então eu vou logar aqui como aluno, senha IFSP, tá? E por uma questão de praticidade, eu vou logar como root diretamente aqui, ok? Vocês podem executar os comandos com sudo antes na frente também, tá? É até mais recomendado. Bom, a gente só vai fazer um teste de acesso a esse servidor. Eu vou lembrar o IP dele aqui. Então, IP ADDR para a gente ver o IP. Então, o IP dele é 192.168.0.102. Então, lembrando que a minha máquina virtual, ela é como se fosse um outro host na rede. Como se fosse, não, ela é um outro host na minha rede, independente da minha máquina hospedeira, tá? Independente dessa máquina que eu estou utilizando. Então, estou acessando aqui pela rede ela. Então, 92.168.0.102. Lá dentro eu tenho um site, uma página, né? Ela não é o index, o nome dela é página.html, por isso que na hora que eu carreguei, ele exibiu essa página padrão aqui do Apache, tá? Mas se tivesse um index lá dentro, ele teria carregado a página diretamente, tá? Então, tá aqui o nosso site temporário que a gente fez. E o que nós vamos fazer agora é um teste, tá? Eu vou acessar esse diretório, cd/var www. Então aqui dentro eu tenho lá o diretório loja
e aqui eu tenho o diretório página. Tá? O que eu vou fazer aqui é criar um arquivo chamado index.php. Tá? Então, toda página que vai ter um script PHP embutido, ela precisa ter a extensão .php. Tá? Não é que PHP seja algo diferente de HTML. Não, muito pelo contrário, eles se complementam. O PHP precisa do HTML para exibir os dados e o HTML precisa do PHP para processar os dados. Mas como a página é PHP, então eu tenho código embutido ali dentro, então a extensão precisa ser PHP. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou abrir esse arquivo aqui com nano, tá? E aqui eu vou criar um código bem simples. Tá? Então percebam que tem código HTML aqui dentro. Tá? Vocês vão ter mais detalhes disso no curso de programação, tá? Mas a gente precisa ter um básico aqui para poder trabalhar, tá? Então, aquela estruturazinha básica, tá? Definir conjunto de caracteres para o TF8. Um body. Fechar o body. Tá? E aqui dentro entraria a estrutura do nosso site, tá bom? Então, por exemplo, H1 testando o PHP. Tá? Então, até aqui é puro HTML. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou embutir uma programação aqui dentro. Tá? Eu vou emitir um código, um algoritmo, tá? Em PHP. Ok? Então, para isso, eu tenho que abrir aqui a tag interrogação PHP e eu fecho ela somente com a interrogação, tá bom? Então, tudo que está aqui dentro é código PHP, tá? Então, aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um código qualquer, ok? Então, eu vou definir uma variável, aqui, essa variável num1, vou atribuir o valor 10 para ela. Vou definir também uma variável chamada num2, vou atribuir o valor 20 para ela. E aqui eu vou fazer uma soma desses números, num2, e vou emitir o resultado dessa soma. Tá? Então, o resultado da soma de num1 mais num2 é soma. Tá bom? Então, pessoal, o que eu quero ver lá na minha página quando eu carregar ela, né, no navegador? Eu quero ver a seguinte frase escrita: o resultado da soma de 10 mais 20 é 30. Ok? Então, é isso que eu quero observar lá. Então, percebam que essa soma, essa atribuição de valores aqui para essas variáveis, e essa soma, isso é um processamento. Tá? Estou processando dados. Essa capacidade de processar dados, o HTML não possui. Tá? Não possui. Então, tudo que envolve processamento, eu preciso de uma linguagem de scripts como o PHP. Tá bom? Eu poderia fazer isso sem o PHP? Eu posso utilizar, então, uma linguagem como, por exemplo, ASP, JSP, o próprio Python poderia ser envolvido aqui, tá? Mas o HTML por si só, por exemplo, não é capaz de fazer processamento de dados, tá bom? Eu quero que isso fique bem claro para vocês. Tá? E, bom, quem vai realizar essa soma, essa atribuição de valores, essa soma, quem vai fazer esse processamento? Então, vamos voltar aqui no nosso esqueminha e vamos pensar. Tá? Será que é o cliente? Então, esse processamento, essa soma acontece do lado do cliente ou essa soma, esse processamento ocorre do lado do servidor? Tá? Então, imagine que vocês estão acessando esse site que nós estamos fazendo pelo celular, por exemplo. Será que é o celular de vocês que faz essa soma? Ou será que é o servidor que faz essa soma? Então, a resposta é o servidor. Okay? O processamento
ocorre do lado do servidor. Tá? Todas essas linguagens que eu listei aqui, PHP, Perl, Python, ASP, JSP, todas essas linguagens, elas possuem processamento que nós chamamos de server-side, ok? Server-side. Então, o processamento, ele ocorre do lado do servidor e o servidor encaminha a resposta para o cliente. Então, o que o cliente tem que ver é o resultado da soma, tá? Ele tem que ver o texto final. Ele não vai processar os dados. Existe uma outra linguagem de programação web chamada Java. Opa, deixa eu escrever certinho. JavaScript. JavaScript. O JavaScript, ele é client-side. Tá? Então, o que significa isso? Significa que o processamento é realizado do lado do cliente. Então, a página com o código é encaminhada para o cliente vai pegar esse código e vai processar, ok? Então, o JavaScript, ele é assim. Você vai falar, mas qual que é o melhor? Não existe melhor, tá? As duas são utilizadas, tanto linguagens server-side quanto linguagens client-side, tá bom? O JavaScript, ele está em super alta, sempre foi uma linguagem muito requisitada, mas ultimamente ela é mais do que nunca, tá? E assim como as linguagens também server-side. Então, as duas linguagens, os dois tipos de linguagens são muito utilizadas, tá? No entanto, aqui o processamento vai ser realizado do lado do servidor, tá? Então, eu tenho aqui o código, tá? Eu vou salvar ele, tá? E, bom, agora a gente tem lá o arquivo nosso, né, index.php. Então, ele já está aqui e eu vou abrir esse site, né, para ver ali o resultado. Então, só lembrando, nós não instalamos o PHP ainda, ok? Isso é importante. Né? Nós não instalamos o PHP. Então, eu vou abrir aqui direto, aqui na raiz, tá? Então, eu espero que esse site, aquele index, seja carregado. Então, abri ele aqui, ok? Tá? E percebam que não aconteceu nada. Tá? Não aconteceu nada. A frase que eu queria que aparecesse aqui, ela simplesmente não apareceu. Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos investigar, né? Eu vou ver aqui o código-fonte da página. Então, o código-fonte da página é exatamente aquilo que eu digitei, tá bom? Então, olha só o que está acontecendo aqui, né? O meu servidor web, ele simplesmente pegou o arquivo index.php, ele está aqui, e encaminhou para o cliente, tá? Para o navegador. Só que o navegador ele não está conseguindo entender esse código aqui, ok? Ele não está conseguindo compreender como que esse código funciona. Na verdade, existe um errinho aqui. Eu esqueci de fechar, abrir aqui, né, o sinal, a tag aqui, né, o title. Eu vou corrigir esse erro. Vamos corrigir esse errinho. Tá? Então, fechei aqui. Do lado do servidor e agora do lado do cliente eu vou carregar o site novamente. Então, beleza, ok. Então, ele imprimiu agora a frase, ó, testando o PHP, mas aquela frase que eu queria que ele imprimisse, ele não está imprimindo, tá? Então, novamente, eu vou ver o código-fonte aqui da página, tá? E, bom, então, esse código aqui, que eu queria ver o resultado da soma, não está acontecendo, tá? Então, o que é isso? Significa que o processamento do PHP não ocorreu do lado do servidor, tá? E o servidor encaminhou isso daqui simplesmente em formato de texto para o cliente, porque o servidor não entende que isso daqui é PHP ainda, tá? Então, o que está faltando, de fato? Está faltando eu instalar o PHP nesse servidor, tá? Então, agora eu vou instalar o servidor, nós vamos instalar esse servidor e fazer esse teste novamente para vocês verem a diferença, tá bom? Então eu vou deixar aqui, tá? Essa estrutura aqui carregada aqui, e depois a gente vai abrir aqui novamente o nosso servidor, o nosso site, para verificar a diferença, tá? Então, vamos lá, vamos fazer um apt-get update para atualizar a lista de pacotes.
E aí a gente vai instalar o PHP, tá bom? O pacote do PHP, ele é simplesmente chamado PHP, ok? Eu vou instalar ele aqui, PHP, tá? Vou confirmar, então 4 MB de arquivos, mais 18 MB de arquivos adicionais em disco, tá? Então, beleza. O PHP ele tem a versão dele, né, as versões dele, tá? Como todo software. E a versão mais nova, aí é o PHP 7.4, né? Pelo menos as versões que estão ali nos repositórios do Linux é a versão mais atualizada que está ali. E quando a gente está instalando aqui o PHP, ele não vai instalar simplesmente o pacote do PHP, ele vai instalar outros pacotes adicionais que são de interesse para a gente também, tá? Então, eu vou fazer um comentário assim que ele acabar a instalação. Vamos aguardar. Está um pouquinho lento a instalação. Deveria ser um pouquinho mais rápido. Ok, gente. Então, beleza. Terminou a instalação, tá? E, bom, eu havia mencionado antes para vocês o seguinte, né? Que o servidor Apache, ele precisa de módulos para expandir as funcionalidades dele, tá? Acontece o seguinte, o PHP, talvez eu tenha me expressado mal aqui no início, mas o PHP, ele não é exatamente um módulo do servidor Apache, tá? O PHP, ele é independente do Apache. Ele pode funcionar, por exemplo, com outros servidores web ou até mesmo por conta, tá bom? O PHP, ele é um processador de scripts, né, que na maioria dos casos está atrelado a um servidor web, como por exemplo o Apache, tá bom? Na verdade, existe um casamento muito bonito, muito lindo entre o Apache e o PHP, tá? Os dois casam muito bem. É difícil eu ver um servidor web Apache, por exemplo, sem o PHP, e eu ver o PHP sem o servidor web Apache. Então é um casamento, tá? Mas eles podem existir de forma isolada. Então, na verdade, então, o PHP não é o módulo. O nome do módulo, tá, que utiliza o PHP no Apache, então, o módulo que utiliza o PHP no Apache é chamado, ele está aqui embaixo o nome dele, ó, libapache2-mod-php 7.4, tá bom? Então, esse pacote, nós não instalamos ele, tá? Mas se nós quiséssemos instalar ele de forma à parte, de forma manual, né, era só eu fazer apt-get install lib apache 2-mod-php, tá? Aqui, inclusive, ele vai fazer alguma atualização do módulo, mas ele já tinha instalado o módulo aqui em cima, ok? Ele já tinha instalado, então quando eu instalei o PHP, o apt-get observou que eu tinha o Apache e falou, deixa eu instalar o módulo do PHP aqui, do Apache para ele, tá bom? Eu vou acessar agora aqui o diretório do Apache, ok? /etc /apache 2, vou dar um ls. Na última aula, nós ficamos focados ali nos sites available, né? Sites available e no site enable. Percebam que eu também tenho ali, né, os diretórios mods available e mods enable, tá? Eu vou acessar o diretório mods available. Eu vou acessar ele e vou dar um ls aqui. Vou dar só um ls, tá? Porque são bastante itens. Então, aqui são todos os módulos que estão instalados no Apache. Quando eu falo instalados, não é necessariamente ativos. Eles estão aí disponíveis, tá? Percebam que eu vou tentar deixar o mouse aqui, né? Então, ele está aqui, ó. O módulo do PHP, ele está aqui. Então, PHP 7.4.conf. Então, o nome do módulo aqui no Apache é PHP 7.4, tá bom? Será que esse módulo está ativo?
Então eu vou voltar aqui, tá? E vou acessar agora os sites, o diretório, desculpa, mods enable, e vou dar um ls aqui, tá? Para listar os módulos que estão ativos. Então esse diretório, mods enable, ele armazena, tá, os links, os atalhos para os módulos que estão ativos. Então aqui é possível observar ali o PHP, né, 7.4.conf e 7.4 load, ele está habilitado, né? Então, se por exemplo eu tiver com algum problema, né, de repente eu instalei o módulo do PHP, mas por algum motivo o meu site continua carregando esse código aqui, então pode ser que o módulo não esteja ativo, tá bom? O módulo do PHP não esteja ativo. E como é que eu ativo ou desativo ele? É bem fácil. Eu vou usar aqui o comando atu this mod, tá? Então, atu é Apache 2 disable, desabilitar, módulo, PHP 7.4. Tá? Então, quando eu faço isso e reinicio o Apache aqui, ó, tá? Desculpem, systemctl restart Apache 2, né? Então, o módulo PHP nesse momento está desabilitado, tá? Então, se eu entrar aqui no mods enable, tá? O PHP sumiu daqui, tá? Então significa que o PHP está desabilitado. Então, se por acaso tiver algum erro, algum problema, né? E de repente, olha, pô, a página do PHP deveria estar carregando, deveria estar funcionando, mas não tá, ela tá desse jeito aqui, tá? Então pode ser que o módulo do PHP esteja desabilitado, tá? Então, como é que eu faço para habilitar ele? Atu, Apache 2, and de enable mod PHP 7.4. Bom, ele parece que ele está dando ali algum conflito, mas eu acho que isso não vai dar nenhum problema. Então ele habilitou o módulo e systemctl restart Apache 2, tá? Para reiniciar o Apache. Vou dar um ls aqui de novo, tá? E o PHP voltou para cá. Então tá lá, PHP 7.4, né? Tem o .conf, .load. Bom, vamos lá, vamos tentar fazer o teste agora, tá? Vamos abrir o site 92.180.102 e olha que coisa linda, tá? Então, o resultado da soma de 10 mais 20 é 30, tá? Então, ele realizou a soma, tá? Lá do PHP. Então, o PHP está funcionando, tá? Está processando o dado. E vamos dar uma olhada no código aqui para comparar, tá? Então, vou ver o código fonte, tá? E olha só que interessante, gente. Eu vou deixar até aqui os dois próximos um do outro. Então percebam que aqui, aonde eu tinha o trecho do código do PHP, agora eu só tenho o texto, tá bom? O texto. Então o que significa isso? O servidor processou o código em PHP e qual que foi o resultado do processamento do PHP? Esse texto. E ele envia o texto para o cliente. Então percebam que na primeira tentativa ele tinha encaminhado o código, porque ele não sabia processar. Tá? Na segunda tentativa ele encaminhou o texto, porque ele processou. Tá bom? Então isso aqui é muito interessante, por quê? Porque dessa forma aqui o meu código está protegido. Tá bom? Às vezes eu tenho algum trecho ali do código que é sensível, né? Um algoritmo que eu não queira divulgar abertamente aí na internet, né? Então eu tenho que utilizar uma linguagem de processamento server-side, como o PHP, onde somente o resultado é exibido, tá bom? Então, beleza, o nosso PHP está instalado, bonitinho, tá? E agora o que nós vamos fazer? Tá? Nós vamos partir para a próxima letrinha aqui do da nossa estrutura LAMP, tá? Então, o meu Linux está ok, o Apache está ok, o PHP está ok, só está faltando o banco de dados. Então, nós vamos instalar agora o banco de dados. No nosso caso, nós vamos instalar aqui o MySQL, tá? Ou o pessoal também chama de MySQL, né? Que é a sigla em inglês, MySQL. Bom, então vamos lá então.
Então, como é que eu vou fazer? O nome do pacote para ele é mysql-server, tá bom? mysql-server. Vamos apertar Enter, tá? Ele vai fazer download de 30 megas, né? E vai ter aí 246 megabytes de espaço ocupado após a instalação. Então, vamos instalar aqui. Tá? Eu só vou fazer um comentário rápido aqui durante a instalação. É o seguinte, o PHP ele lida com o banco de dados. Então, por exemplo, você pode ter um script em PHP que vai pegar ali os dados do carrinho de compras do usuário e vai inserir isso dentro de um banco de dados para guardar essa informação. Tá? Agora, para o PHP trabalhar como banco de dados, ele precisa de algumas bibliotecas, né, um conjunto de bibliotecas que permitam esse acesso, tá bom? Quando a gente está instalando aqui o MySQL, provavelmente ele vai instalar esse conjunto de bibliotecas para a gente aí por padrão, tá bom? Depois a gente pode até dar uma olhada, mas provavelmente isso vai ser instalado por conta que a gente já tem ali o MySQL, o PHP instalado no nosso servidor, ok? Bom, eu vou fazer uma pausa, tá? Eu vou voltar quando ele finalizar aqui a instalação. Ok, gente, então ele terminou de fazer a instalação, tá? Não fiz nada demais aqui. E, bom, o MySQL nosso tá instalado na minha máquina, tá? Então, vocês precisam entender que o MySQL ele é como se fosse um outro servidor paralelo ao Apache, tá? Então, ele não tem nada a ver com o Apache, tá? E também não tem nada a ver com o PHP a princípio. Eles se interagem, tá? Mas eles são entidades diferentes, tá? Então, o MySQL, sendo um servidor, né? Então, vou colocar aqui servidor, ele está atendendo a requisições de clientes, tá bom? Então, um cliente, ele pode solicitar, então vamos colocar aqui um cliente MySQL. Um cliente MySQL vai solicitar um dado para um servidor MySQL e esse servidor MySQL vai retornar aqui o resultado ali para o cliente, tá bom? O MySQL ele é o que a gente chama de sistema gerenciador de banco de dados, tá? SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Isso nada mais é do que um servidor. Então, aqui dentro do MySQL, eu vou ter ali os bancos de dados, tá bom? Então, banco de dados 1, banco de dados 2 e por assim vai, tá bom? Então, e eu vou interagir com esse servidor criando banco de dados, criando tabelas, inserindo dados nas tabelas, consultando dados, excluindo dados, alterando dados, manipulando esses dados, né, através de um cliente, tá? E esse cliente aqui, ele pode ser CLI, tá bom? Por linha de comando, a gente vai utilizar um pouco disso daqui hoje. E ele pode ser gráfico também, tá? Então eu vou chamar aqui de GUI, tá? Interface gráfica. E ele também pode ser aqui, né, uma derivação do GUI, mas eu vou colocar de forma diferente, web, tá bom? Então tem N aplicativos diferentes para eu manipular o banco de dados, tá bom? A gente vai instalar um aqui hoje chamado PHP MyAdmin. PHP MyAdmin. Então, o que é o PHP MyAdmin? Ele é uma interface, um cliente web, tá? Para eu poder me conectar ao banco de dados. Tem muita gente que fica confuso e acha que o PHP MyAdmin é o banco de dados. Não. Então, isso é uma coisa que vocês têm que entender. O PHP MyAdmin é uma interface, é um cliente para eu me conectar a um banco de dados, a um sistema gerenciador de banco de dados e administrar os bancos de dados que estão ali, ok? Isso é muito importante a gente ter essa distinção. Então, PHP MyAdmin, cliente, MySQL, servidor, tá? Bom, então vamos lá. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a máquina. Então, perceba que eu estou logado como usuário root, tá bom? Se eu quero, por exemplo, me conectar a esse banco de dados pelo CLI aqui, eu vou usar o comando mysql
"-u", esse "-u" é de usuário, tá bom? Eu vou me conectar a esse banco de dados com o usuário root, tá bom? Ele não pediu senha, não pediu nada, porque ele não está configurado isso daí ainda. Mas percebam que o terminal aqui embaixo, ó, mudou. Não é mais o terminal do Linux. Agora nós estamos no terminal do MySQL. Então, nós utilizamos ali um utilitário de linha de comando, MySQL, que é um cliente, para poder se conectar a esse servidor aqui local, tá bom? Então aqui, por exemplo, eu posso executar o comando show databases, para ele, por exemplo, listar para mim os bancos de dados que eu tenho aqui no sistema, tá bom? Então eu tenho aqui o banco de dados padrões, né? Information Schema, MySQL, Performance Schema e SYS, né? Eu tenho certeza que vocês já conhecem alguns comandos, alguma coisa, mas, por exemplo, para criar um banco de dados, create database, eu já vou criar aqui um banco para gente, tá? Loja DB, tá bom? Loja DB. Então, ponto e vírgula, tá? Show databases novamente. Percebam que agora o banco de dados lá, loja DB, está criado ali, ok? Bom, a gente vai sair desse banco de dados por enquanto, então, comando exit, ele dá um bye ali, né? Bom, e agora o que a gente vai fazer? Nós vamos instalar o phpMyAdmin, tá? Vamos instalar o phpMyAdmin. Então, apt-get install, o nome do pacote é phpMyAdmin. O phpMyAdmin, então eu vou dar um yes para confirmar. Vou fazer um comentário. Então, ele é uma ferramenta de cliente para conectar no servidor web e ele é desenvolvido em PHP. Tá bom? Ele é desenvolvido em PHP. Então, ele é um site para eu poder manipular o meu banco de dados. Durante a instalação aqui, ele vai pedir para você selecionar qual é o servidor web que você está utilizando. Tá? Então, ele dá duas opções aqui para você. O Apache 2 ou Lite TPD. Tá? Então, vocês vão selecionar. É só apertar com barra de espaço aqui em Apache para ele ticar ali e depois em OK. Ele vai continuar a instalação. A instalação do phpMyAdmin, ele vai pedir algumas informações, tá bom? Basicamente é isso, do servidor web, e depois ele vai pedir um nome de usuário também. Eu vou pausar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Assim que ele pedir mais alguma informação, eu volto. Ok, gente, voltei aqui, tá? Então essa é a primeira tela que ele vai perguntar algumas informações adicionais. Ele está precisando criar um banco de dados por phpMyAdmin, tá? E ele vai utilizar aí um script básico, né, chamado dbconfig common para criar. Então, ele está pedindo autorização, yes, para ele criar. E, bom, o sistema gerenciador de banco de dados, né, esse sistema gerenciador aqui de banco de dados, o MySQL, ele tem segurança embutida, tá? Os dados são uma coisa séria. Eu preciso ter segurança para ver quem está manipulando esses dados, né? Para quem pode criar dados, quem pode excluir, quem pode consultar. E essa segurança, ela é realizada com usuários, tá? Com usuários. Então eu crio usuários, defino senha para esses usuários e defino a permissão que esses usuários podem fazer no banco de dados, tá bom? Por padrão ali, a gente vai ter o usuário root do MySQL, que tem permissão total, né? Em todos os bancos, pode fazer de tudo, tá? Bom, a gente vai voltar nessa questão de banco de dados daqui a pouco, mas o phpMyAdmin, ele vai criar um usuário chamado phpMyAdmin, que vai ter permissão ali para manipular o banco de dados do phpMyAdmin. Tá? Então a gente vai definir uma senha para esse usuário do phpMyAdmin, vou chamar de IFSP, ele vai confirmar a senha, IFSP, e vai terminar a instalação, tá bom? Essa questão dos usuários, pessoal, é muito importante, tá bom? Porque tem muita aplicação por aí, tá, que utiliza simplesmente o usuário root, tá? Mas eu usar o usuário root para fazer tudo é um pouco complicado, porque o usuário root ele pode fazer de tudo, né? Então, o ideal, né, é no mínimo, eu criar
um usuário diferente para cada banco de dados, tá bom? No mínimo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, se eu tenho lá 2 bancos de dados no meu sistema gerenciador de banco de dados, então o banco de dados 1 pode usar o usuário 1 e o banco de dados 2 pode usar o usuário 2, tá bom? Então, não tem perigo do usuário 2 manipular os dados, né, acessar o banco de dados 1 e nem o usuário 1 acessar os dados do banco de dados 2. Tá? É uma forma básica da gente garantir proteção, existem formas mais avançadas, mas já é um bom início. Tá? Então, lembre daquele banco de dados que a gente criou, o LojaDB. A gente vai criar um usuário, após a instalação aqui, a gente vai criar um usuário específico para manipular aquele banco de dados, e aí a gente vai utilizar esse usuário, né, para poder acessar ele, tá bom? Bom, então a instalação do PHPMadmin terminou. A gente vai acessar ele agora, fazer um teste. Tá? Então, para acessar, né, eu vou informar aqui o endereço, como se eu estivesse acessando o servidor web. Só que aí eu vou colocar aqui phpMyAdmin. E aí ele vai carregar a tela de login do PHPMyAdmin. Tá? Nem adianta eu tentar logar aqui como root, que o PHPMyAdmin não vai deixar. Então, por enquanto, a gente vai logar como usuário do próprio PHPMyAdmin. Então, phpMyAdmin e a senha IFSP. Executar. E aí ele vai logar na tela do PHPMyAdmin, tá bom? Então, o que esse usuário pode fazer? Ele pode manipular o banco de dados do PHPMyAdmin e esse banco de dados aqui, Information Schema, que é o banco de dados padrão. Eu não devo mexer com o banco de dados do PHPMyAdmin, tá? Porque o próprio PHPMyAdmin utiliza ele para montar a estrutura dele, tá? Então, esse banco a gente não mexe. Tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um usuário, tá? Um usuário para poder acessar aquele banco de dados que a gente criou, que é o LojaDB, tá? E aí a gente vai logar aqui no PHPMyAdmin com o usuário do banco de dados LojaDB. Eu fiz uma coisa aqui e esqueci de falar para vocês, né? Mas para deslogar do sistema é só eu clicar aqui no íconezinho da porta, tá bom? Então tem aqui a porta. Vocês clicam nele e ele vai deslogar. Bom, então a gente vai entrar aqui e eu vou logar aqui no banco de dados, no MySQL, com o usuário root. Tá? E aqui a gente vai definir algumas coisas, tá bom? A primeira coisa que a gente vai fazer é definir uma senha para esse usuário root, que ele está sem senha. Então, vamos lá. O comando é alter user root, usuário root, tá? Percebam que está entre aspas, arroba, aspas, localhost, então significando que nós estamos alterando o usuário root local, né, dessa instalação do MySQL, identified by, entre aspas, vou definir uma senha para esse usuário root. Vou colocar aqui IFSP. Né? Todo comando SQL tem que terminar com ponto e vírgula. Então, ok, tá? Então o usuário root foi definido, tá? A senha para o usuário root, então a senha a partir de agora é IFSP. E agora a gente vai criar um usuário novo, tá bom? Então o comando para criar um usuário novo é create user, tá? Eu vou dar um nome aqui, vou chamar de LojaDB-U, tá? Esse U aqui no final é de usuário, tá? Arroba localhost, tá? Entre aspas também. Então perceba que é muito semelhante ali o alter, né? Só que agora eu estou criando. Identified by, tá? E vou definir uma senha aqui para esse usuário. Vou definir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, criamos o usuário, tá? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar permissão para que esse usuário possa manipular o banco de dados LojaDB que a gente criou, tá bom? Então, só lembrando, o banco de dados, né? Show databases, o banco de dados está lá, LojaDB, né? Então, vamos lá. Grant all privileges. Então, o comando para manipular permissões é o grant.
Grant all. Então, all significa todas as permissões. Esse usuário vai poder inserir, selecionar, fazer update de dados, excluir dados. Ele vai poder fazer tudo dentro desse banco de dados. Grant all privileges. O nome do banco de dados é LojaDB. Aí, ponto asterisco, simbolizando que ele tem privilégio em todas as tabelas do banco de dados LojaDB. Tá bom? To, né, to, para quem, então, para o usuário, LojaDB.u, entre aspas, né, arroba, localhost, também entre aspas. Ponto e vírgula, ok. Ops, temos algum problema. Deixa eu ver se eu consigo. Tá, esqueci aqui, pessoal, privilégios on. Falta um on aqui, tá? Ok, beleza, agora sim, tá? Beleza, então esse usuário agora está com permissão, tá? Sempre que eu executar alguma questão de permissionamento aqui no MySQL, eu tenho que terminar com o comando flush privileges, bom, para ele aplicar as permissões. Então, beleza. Feito isso, vou dar um exit para sair e vamos voltar aqui na tela de login, tá? Então, agora eu vou logar como usuário LojaDB.u. Eu já tinha logado antes, tá? Para fazer um teste com uma outra máquina, não é a mesma máquina que eu estou usando aqui. E a senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Executar. E beleza. Agora o que está aparecendo para o usuário? Olha lá, LojaDB. Então eu posso entrar aqui, criar uma tabela, né? Então, por exemplo, tabela de produtos. Né? Ok. Inserir os campos. Né? Agora é SQL puro, tá bom? Não tem segredo. Mas o usuário está com permissão. Eu vou deslogar aqui. E só vou fazer uma amostra para vocês, né? Então, a gente atribuiu permissão para o usuário. Como é que eu faço para remover a permissão agora? Então, o comando é revoke all on loja db ponto asterisco from loja dbu arroba localhost. Então, o que é isso? Então, revogar todas as permissões em LojaDB, ponto asterisco, então no banco de dados LojaDB, em todas as tabelas, from, né, do usuário LojaDBU, arroba localhost. Tá? Enter. Opa, esqueci que eu estava fora do MySQL, meu Deus. Eu preciso logar aqui, né? Então, loguei aqui como root. Percebam que ele não pediu senha, tá? Ele não pediu senha porque, na verdade, eu estou logado como usuário root anteriormente, tá? Então, no sistema operacional. Por isso que ele não pediu senha. Revoke all on LojaDB ponto asterisco from LojaDBU arroba localhost, né? Então, revoke e depois flush privileges. Esqueci um E aqui, né? Privileges. Ok, beleza. Exit. Se eu voltar aqui agora, né, eu vou logar como usuário LojaDBU. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Executar. Percebam que o banco de dados lá do LojaDB já não está mais aqui. Tá? Então eu tirei a permissão. Para voltar, tá? Só vou voltar o comando aqui para cima, tá? Aqui, flush privileges, exit. Vamos vir aqui, vou tentar até atualizar a página sem fazer o logon. Olha lá, já carregou aqui, tá? Então é isso, pessoal. Então, como tarefa aí na semana, vocês vão instalar o PHP, instalar o MySQL, instalar o PHPMyAdmin e criar um banco de dados aí, né, como usuário para que vocês tenham acesso, tá bom? Questão de segurança. Então é isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Tudo de bom para vocês. Fiquem em casa se puderem. Se não puderem,
Tomem todos os cuidados possíveis. Um abraço, até a próxima, gente.